Olá, amigos, irmãos, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao canal As Verdades do Consolador. Nós estamos de volta com mais uma leitura e meditação. Nós vamos retornar na página 51 e desta página sequente aqui, ele explica por qual motivo, o Cristo explica por qual motivo ele se sujeitou a descer a estes níveis de consciência humana com um propósito maravilhoso de resgatar os que estavam aqui. Antes da leitura das cartas, eu quero compartilhar com os amigos e irmãos um trecho do Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, este Cristo ao qual nós estamos falando era a consciência de Deus. Lá no capítulo 4, agora diz assim: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No capítulo 9, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Ou seja, este Cristo, ele é a luz que alumia o homem, todo homem que vem ao mundo e consegue realizar este Cristo, ele tem esta luz. No capítulo 12, veio para os que era seu, e os seus não o receberam. É o mesmo que ele fala nestas cartas aqui, que muitos não receberão, muitos também não receberão estas cartas. No capítulo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus filhos. Esta realização foi por esse motivo, é este motivo pelo qual Jesus, o Cristo, que estava na glória, se sujeitou a vir a estas baixezas. E no Evangelho, na carta aos Filipenses, o apóstolo São Paulo diz assim que ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Ou seja, esta consciência crística, esta consciência de Deus se fez homem, para ver se o homem se conseguia fazer Deus. Porque é o que fala aqui, no Evangelho de São João, no capítulo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, ou seja, você se fazer filho de Deus, Deus Filho. Eu vou ler aqui agora, na página 51, ele diz assim, o Cristo: Eu desci até os seus níveis de vibração para remetê-los ao meu estado de espírito durante o período em que eu estive no deserto. Ou seja, quando ele foi iluminado, ele fala que ele desceu a estes níveis de vibração para nos remeter ao mesmo nível de consciência que ele estava, ao mesmo nível de iluminação que ele estava quando ele estava no deserto, que ele recebeu a iluminação do Pai, poder criativo. Ele diz assim: ajudará imensamente sua própria compreensão se você tentar entrar no meu estado de consciência daquele momento. Tantas coisas ficarão claras para você, como os meus trabalhos de cura e meu caminhar sobre as águas. Elas parecerão uma consequência natural da minha nova compreensão do Pai, poder criativo. Se você ler os evangelhos de Marcos e Mateus,
seus registros terão um novo significado para você. Ou seja, se você conseguir se remeter àquele estado de consciência a que ele se refere aqui, quando ele estava no deserto, que é esta luz, esta iluminação, e ao você ler estes evangelhos, você terá uma outra compreensão, porque você entenderá o espírito da letra, e não somente a letra, como o apóstolo São Paulo disse, que é morta, mas a vida, o espírito da letra. Voltando às horas finais da minha iluminação, lá estava eu no deserto, possuindo a clara compreensão de que o próprio homem cria sem nenhuma culpa obstáculos que impedem a sintonia com o Pai, poder criativo. Ou seja, o que impede o homem de se ligar, se conectar a esta consciência, é o próprio homem mesmo. Ele diz assim: eu tinha pressa de voltar a ensinar, curar, reconfortar e enxugar as lágrimas daqueles de quem eu tanto sentia piedade. Eu ainda relutava em deixar este lugar sagrado, onde eu tinha sido tão iluminado e transformado em espírito. Por outro lado, que futuro maravilhoso me aguardava. Passaria por todas as cidades, vilas e aldeias e contaria a todos os que eu encontrasse a boa nova. O reino dos céus, aquele lugar onde toda a doença desaparece e cada necessidade é satisfeita, estava dentro deles. Ou seja, este reino maravilhoso, ele queria dizer esta boa nova, que este reino maravilhoso, o reino dos céus, este lugar onde todas essas outras enfermidades da matéria são transcendidas, estava dentro do homem, e é o próprio homem que impede, ele que cria estes obstáculos para alcançar este reino, que o impedem de alcançar este reino. Porque eu sabia que o Pai e eu éramos um, ou seja, ele já tinha na sua consciência, ele já tinha entendido que ele e o Pai eram um. Agora que minha mente havia sido purificada dos velhos pensamentos e ideias, iria direto curar suas doenças e enfermidades. Eu lhes ensinaria como aliviar sua pobreza. Quando a consciência do Pai começou a diminuir em mim, e eu gradualmente comecei a voltar à consciência humana, dei-me conta da tremenda fome que eu estava sentindo e também do retorno do meu pensamento e condicionamentos humanos. Minhas reações às 6 semanas de experiência começaram a mudar. Meu habitual conhecimento humano a respeito de mim mesmo e dos meus desejos tomou conta do meu pensamento. Pois bem, a coisa mais surpreendente e completamente inesperada tinha me acontecido. Exultei. Foi-me dado conhecimento muito além do que qualquer outro homem já recebera. Eu estava eufórico com a constatação de que, finalmente, as minhas dúvidas e rebeldia contra o Deus vingativo dos judeus ortodoxos tradicionais eram justificadas. Eu estava certo, afinal. Quem algum dia teria suspeitado de que a mente humana poderia ser tão altamente criativa que um pensamento ou desejo fortemente mantido poderia manifestar-se no reino visível? Percebi que Moisés teria sabido algo disso, porque ele havia feito algumas coisas estranhas quando os israelitas passaram grande necessidade. Ele se tornou um líder e mudou o destino dos israelitas que tinham sido escravizados no Egito.
Ele diz: eu poderia retornar agora e libertar o meu povo do rígido controle de seus mestres. O Cristo, ele revela aqui que Moisés também recebeu esta iluminação. Este poder do Pai, consciência criativa, por conta das coisas que ele realizou. Nós falamos também aqui no início destas gravações sobre os santos da atualidade e o que eles realizaram também, porque receberam desta consciência. Minha fome tornou-se dolorosa, diz o Cristo. Ocorreu-me que poderia transformar pedras em pão e satisfazer minha necessidade de comida, pois me lembrava que o Pai, poder criativo, trabalhava por meio da minha mente e, portanto, tudo no universo estaria sujeito ao meu comando. As tentações. Essas são as tentações do ego, querendo usar o seu poder em benefício próprio, que as teologias descreveram esta tentação como sendo o diabo, este ser mitológico que está relatado em várias partes das Sagradas Escrituras. Estive a ponto de pronunciar a palavra que transformaria as pedras em pão, mas algo em mim interrompeu-me abruptamente, ou seja, a consciência do Pai voltou novamente e alertou ele. Veio-me fortemente que o Pai, consciência criativa, era perfeita proteção, nutrição, satisfação das necessidades e, assim, minha fome seria saciada se eu pedisse ao Pai por alívio. Compreendi que se o pequeno eu, meu eu humano, em minha necessidade, usasse o poder criativo por motivos egoístas, eu levantaria uma barreira entre mim e o Pai, consciência criativa, e tudo o que eu acabara de aprender poderia muito bem ser tirado de mim. Olha que profundidade isto. Isto são os obstáculos. Este é um dos obstáculos, da qual ele falou ali atrás. Este é um dos obstáculos. É você deixar o seu lado egoísta tomar frente das coisas, fazer em benefício próprio, sem consultar esta consciência do Pai. Isto me assustou e rapidamente pedi ao Pai, poder criativo, para conceder-me novas forças e levar-me de volta às moradias e a Nazaré. Também pedi o alívio da fome, da maneira que fosse a mais correta para mim. Imediatamente a fome diminuiu e senti uma onda de energia fluir por todo o meu corpo. Assim, eu comprovei que tudo o que eu tinha visto, ouvido e aprendido era realidade, e não apenas imaginação decorrente do tempo em que eu estive no deserto, sozinho e em jejum. Essa nova energia tornou-me capaz de andar depressa pelos ásperos caminhos de saída do deserto. No caminho, encontrei um homem bem vestido, de semblante agradável e doce. Cumprimentou-me calorosamente, expressando preocupação ao ver minha aparência rude, descuidada e desalinhada. Alegremente, ele me fez sentar em uma pedra e compartilhou comigo sua excelente carne e pão. Eu me perguntava de onde ele havia vindo e por que estava em um lugar tão desolado. Em resposta ao meu questionamento, ele somente sorriu e não pareceu surpreendido quando eu disse que havia estado tantos dias no deserto que tinha perdido a noção do tempo. Expliquei-lhe como havia sido iluminado sobre a verdadeira natureza do Criador do mundo e que me havia sido ensinada as leis naturais da existência. Ele apenas sorriu e acenou com a cabeça. Estou retornando ao meu povo para lhes ensinar tudo aquilo que aprendi, falei alegremente, pois serei capaz de curá-los e libertá-los de toda doença e problema.
O estranho respondeu tristemente: isto levará muitos milênios. Estive prestes a repreender sua falta de fé quando percebi que ele já havia ido embora. Então eu soube que um mensageiro divino havia vindo me socorrer com um bom pão e carne. E com compaixão tinha me avisado que minha missão poderia não ser tão simples, apesar de todo o meu entusiasmo. O mensageiro divino, já preparando ele para o que ele ia enfrentar nesta nova consciência elevada. Fiquei desanimado com o seu aviso. Meu entusiasmo diminuiu. O caminho até a primeira vila pareceu interminável. Como uma mudança no pensamento humano produz mudança de ânimo. Ocorreu-me que poderia experimentar novamente a verdade de tudo o que me havia sido ensinado, pulando a borda de um precipício, o que encurtaria bastante a minha jornada. Quando estava a ponto de pular, ocorreu-me fortemente que eu tentava provar que meu tempo de iluminação havia sido real. Se eu precisava de tal prova, era porque estava duvidando e provavelmente me mataria. Além do mais, havia me mostrado que em qualquer situação poderia elevar meus pensamentos até o Pai Consciência criativa e pedir por uma solução para qualquer problema. Com que rapidez me esquecia da verdade. Olha só, novamente o ego tomando a frente. E foram estas as tentações do deserto, e este ego ao qual nós nos referimos é o nosso pensamento, a nossa mente, que vaga de diversas formas. E ele chama nessas cartas de pensamentos infantis. Então rezei com grande fervor, pedindo perdão por minha fraqueza e por ser indulgente com minhas fantasias, buscando minha própria forma de fazer as coisas. Novamente, a resposta chegou como força renovada e maior firmeza no passo, enquanto escalava o terreno acidentado. Também percebi que cobria distâncias maiores tão rapidamente que parecia estar fora da contagem do tempo, e eu me encontrava em uma dimensão mais leve, onde a experiência humana era elevada acima da pesada escravidão esgotante do gasto de energia. Caminhar era tão fácil quanto revigorante. Exultei pelo fato de ter encontrado a chave para uma vida mais abundante. Um pouco depois, ao sentir-me mais à vontade, minha mente começou a vagar e pensei no encontro com o viajante e toda a bondade que ele me demonstrara. Mas também relembrei o aviso e novamente minha natureza anterior reafirmou-se sentir profunda rebeldia, uma vez que ele pretendia dizer-me como se passaria o meu trabalho. Decidi que ele não sabia nada a respeito do meu futuro e deixei de lado o seu aviso. Pois pensei, com o meu conhecimento, eu poderia realizar coisas que nenhum homem jamais havia feito antes. Ao invés de lutar em uma vida difícil, eu poderia começar a acumular riquezas com facilidade. Novamente as tentações do ego. Atrair seguidores por onde quer que eu fosse, compartilhar meus conhecimentos com eles e também aliviar um pouco suas vidas. Eu poderia eliminar toda a dor e todo o sofrimento. Tá vendo? Novamente ele é tomado pelo ego, e aí já vem em primeiro lugar as riquezas como facilidades para a sua vida. E nos evangelhos diz que ele repreende. Enquanto considerava os muitos lugares que poderia visitar tão facilmente, senti-me tocando de leve a superfície do solo e elevando-me
até alcançar o pico mais alto de uma montanha escarpada, dominando a região em volta. Tudo estava lá, diante de mim. Senti voltar o meu entusiasmo. Como seria simples reunir as pessoas e compartilhar todo o meu conhecimento com elas. Eu me tornaria poderoso, até mesmo famoso, como o homem que salvou a humanidade de todas as suas doenças e problemas. Eu ganharia a estima e o respeito de todos e deixaria de ser lembrado como um sujeito ocioso e inútil. Com um tremendo choque, tudo que eu havia acabado de aprender há tão pouco tempo, há apenas algumas horas, voltou-me à mente com grande força e clareza. Eu não havia aprendido que a única maneira pela qual poderia prosperar seria abandonando minha própria vontade e retornando ao Pai para ter ajuda em tudo que eu empreendesse. Então lembrei que a criação tinha os seus próprios propósitos a cumprir. O processo de individualização havia criado o puxar e empurrar, o dar e receber no comportamento humano. Ainda que estas características humanas fossem a causa da grande angústia na vida das pessoas, não era essa a mesma angústia que as obrigava a procurar melhores maneiras de viver a fim de encontrarem a verdadeira felicidade? Compreendi que os males da humanidade tinham seu lugar no esquema da existência humana. Era correto eu trazer informações privilegiadas às pessoas para anular os efeitos do processo de individualização? Ele se questiona. Percebi que eu pensava desde o centro de minha individualidade, o ego, e era o impulso do ego que levantava barreiras entre a humanidade e a consciência criativa. Portanto, meu centro de desejo humano teria que ser conquistado caso eu quisesse viver em perfeita harmonia com o Pai, como era minha sincera intenção. E assim, eu seguia meu caminho, pensando a respeito do que poderia acontecer e como eu poderia superar da melhor maneira os impulsos que regiam a minha condição humana, a fim de permanecer no fluxo de consciência do Pai, da qual extraía inspiração, orientação, soluções para os problemas, minha alimentação, saúde e proteção diárias. De fato, percebi que enquanto eu permanecesse dentro deste fluxo diário de consciência do Pai, nenhum mal poderia aproximar-se de mim e cada necessidade minha seria atendida. E o mais importante, a consciência do Pai, trabalhando por meio de mim, faria tudo o que fosse necessário para ajudar as pessoas com tanta necessidade de cura e conforto. Em todos os momentos, eu deveria superar a minha rebeldia contra a dura realidade da existência para escutar a voz interior e submeter-me à vontade maior do Pai. Esta vontade maior era o amor perfeito, dirigido unicamente para promover o meu bem maior. Seria uma tolice, pensei, continuar trilhando o caminho da vontade própria, que até então ditava o meu comportamento. Foi então que me veio a inspiração para falar com as pessoas por meio de parábolas. Aqueles que estivessem preparados para receber o conhecimento entenderiam e fariam bom uso dele. Mas, como resultado disso, até mesmo os discípulos não puderam libertar-se o suficiente da doutrina judaica para poderem entender o princípio da consciência ou a atividade do poder criativo divino na criação. Até agora,
isso continua sendo um mistério para todos, com exceção dos espiritualmente iluminados. Mesmo as palavras espirituais de iluminação não podem ser plenamente compreendidas de imediato pela mente humana. Por isso, estas cartas devem ser lidas lentamente e acompanhadas por muitas meditações e orações, para que sejam bem compreendidas. Lembre-se, a menos que você se torne uma criança, desfazendo-se de muitas crenças, preconceitos, ressentimentos, ambições e impulsos inúteis do ego, com uma mente cheia de admiração e de uma fé total, não poderá absorver estas páginas como deveria. Para tornar-se uma criança, você deve fazer um esforço para despojar-se de todo o condicionamento mental do passado. Ou seja, temos que apagar. Porque é isso que uma criança tem. Ela tem o seu livro em branco, a sua mente vazia, pronta para receber. Se você sofre mental, emocional ou fisicamente, é somente pelo motivo de que as suas mais sinceras crenças não têm sido úteis para você. Elas não promovem o seu bem-estar. E é necessário dizer, eu encerro aqui a leitura, e é necessário dizer que uma das coisas hoje, na atualidade, que impedem as pessoas, porque isso precisa acontecer individualmente, acontece individualmente e depois transcende coletivamente, mas para isso acontecer individualmente em você, você precisa se esvaziar, tornar-se uma criança, de mente pura, vazia, para você receber esta consciência do Pai Poder Criativo para te ensinar, para te fazer novo, nascer de novo. Então, amados, hoje os dogmas religiosos, as crenças, são um dos obstáculos grandes, muito grande, que impedem as pessoas. Porque, infelizmente, as crenças, essas instituições hoje, elas querem que esta sua fé, esta sua realização seja terceirizada por outro. E este outro de fora não pode realizar em você, senão esta consciência do Pai em você, transformando você, mas não o outro te transformando de fora, mas você de dentro para fora. Então, amados, eu encerro aqui esta leitura, agradeço a você mais uma vez pela sua participação e convido para estar de volta na próxima semana, onde nós estaremos trazendo uma nova leitura. Fiquem com Deus. Obrigado.